Bom, para começar, sou o seu Sela. O Aleph me convidou para gravar essa aula especificamente para a equipe dele de SDR. E nessa aula vou estar a explicar sobre a organização e rotina que vocês podem ter como SDR ou como pessoas que vão estar a prospectar para a agência dele. Tudo o que eu estiver a dizer aqui não são coisas que vocês têm que seguir de maneira absoluta ou sem mudar nada. Tudo o que eu for explicar nessa aula são coisas que vocês podem pegar e tentar adaptar a vossa maneira de se comunicar com cada um dos leads que vocês forem entrar em contato ou cada um dos clientes que vocês terem ou entrar em contato. Para começar, para não parecer que somente estou a explicar, a falar um monte de coisas que eu não aplico. Faz muito tempo, precisamente desde 2021, não sei se faz 5 ou 4 anos, 2021 não, minto. Desde 2019 que trabalho especificamente com prospecção. Desde que eu prospectava para mim para um serviço de designer gráfico, mudei para um serviço de gestão de tráfego. De gestão de tráfego, mudei para um serviço de short form content, que seria edição de vídeos curtos. Depois voltei a prospectar novamente para gestão de tráfego. E agora estou a trabalhar como SDR para uma agência de gestão de tráfego para marcas de e-commerce e ao mesmo tempo prospecto também para mim. Então, provavelmente 5 ou 6 anos que prospecto e que sim ou sim já testei de tudo que podem explicar, tudo que podem ensinar e tudo que dizem que funciona e tudo que dizem que não funciona no mercado. Mas uma coisa que eu posso estar seguro é que tem muita gente que sempre sugere ou diz para prospectarem com mensagens já prontas, que é como se tu estivesses a entregar, vamos supor que vais enviar uma mensagem que está escrito: Bom, sou Aleph, trabalho para a agência X, entregamos o serviço de gestão de tráfego para os restaurantes e acho que você tem um negócio muito interessante e nós temos uma proposta que pode te ajudar a extrair o máximo desse teu negócio que é interessante e trazer mais vendas para ti. De primeira, a maior parte das pessoas já tem um escudo, já tem uma barreira na mente automática e ativada para rejeitar esses tipos de mensagens, porque se eu sim, poderíamos dizer que o mercado está saturado, saturado entre aspas, mas isso não poderia e nem deve ser uma desculpa para nos impedir de prospectar. Se vocês, para começar já, se vocês tiverem algum tipo de desculpa de dizer, não, o mercado está saturado, tem muita gente que está a rejeitar ou que não tem interesse na oferta, ou esse serviço tem muita gente que já entrega, que já oferece e pouca gente vai ter interesse. Então, será somente desculpas da tua mente. Então, no lugar de tu estares a pensar assim, olhe por outro lado. Se tu vês que o mercado está saturado, já tens uma prova muito clara que nesse mercado a oferta que você pode entregar, que te faz dizer que está saturado, é uma oferta que está a testar, que tem pessoas que estarão abertas a pagar. Então, no lugar de fugir do mercado saturado, é muito bem conveniente tu entrares para esse mercado e venderes o que tu já sabes que vende naquele mercado para levantar um caixa ou para tu teres experiência, para tu conseguires ou para vocês conseguirem saber qual problema não está a ser resolvido nesse mercado que já está saturado e com base nesse problema que ainda não foi resolvido, dentro do mercado saturado vocês vão ter como criar uma oferta única para o mercado que está saturado. Então, 6 anos ou 5 anos que trabalho com prospecção e tudo que eu for dizer aqui são coisas que já expliquei e já pratiquei. Aqui nessa tela vocês vão ver vários resultados que eu já tive, desde resultados para a minha agência, que quando foi isso? De 2024, provavelmente de 2025, 2025, mas vários resultados, várias reuniões que eu já marquei e utilizo especificamente o Calendly para marcar todas as reuniões. Não sei se aqui cheguei a colocar também a captura de ecrã da agência em que eu trabalho, porém, são vários resultados ou várias marcações de reuniões que eu já fiz. Aqui tem uma planilha, não sei se vai dar para ver. Uhum. Aqui tem uma planilha, um CRM que também vou estar a explicar um pouco nessa aula. Aqui é a planilha onde eu uso para colocar o nome dos perfis das pessoas que já marcaram as reuniões conosco, as pessoas que fecharam, as pessoas que mostraram interesse, as pessoas que não têm um valor para pagar pelo nosso serviço. E nessa planilha também tem outra folha onde pode-se encontrar as métricas, os valores, os números de prospecções e follow-ups e reuniões que se marcou e que se enviou. Mas bom, voltando à organização e rotina de SDR.
Espero que dê para entender o meu português. Se não der para entender, o Aleph vai colocar legenda. Mas vamos começar a falar de a consistência. Com muita facilidade, muita gente começa a prospectar durante uma semana até muito. 3 dias, 4 dias, 4 dias continua a aparecer muito. 2 dias, 3 dias e simplesmente param ou surge algum tipo de desculpa para justificar o facto de não terem a constância de continuar a prospectar sequer por 15 dias seguidos. Então, enquanto você não tiver constância, enquanto você não estiver comprometido o suficiente para prospectar todos os dias, não importa que tipo de problema você tenha e não importa que tipo de desculpa você levante, porque tu não podes dizer que não prospectaste simplesmente porque estava sem tempo, porque para prospectar você pode utilizar o telefone, podes utilizar o computador e se tu tiveste tempo de enviar mensagem e dizer que estiveste sem tempo para prospectar, tu poderias utilizar o teu telefone em qualquer momento, ou cozinhando, ou ao caminhar, ou sentado, ou a esperar alguma coisa. Utilize esse tempo, esse pequeno tempo para prospectar. Em 20 minutos, 15 minutos, você consegue, mais do que possível, você enviar de 30 a 40 mensagens. Se tu não enviares de 30 a 40 mensagens nesses 20 a 30 minutos, é muito fácil tu poderes fazer follow-up nesse período de tempo. Então, o simples facto de dizer ou responder que não tiveste tempo num dia para prospectar, isso já mostra o quão irresponsável ou o quanto de comprometimento te falta para fazer acontecer ou para trabalhar. Então, uma vez que sabe que pode se admitir, que pode se aceitar, não tiveste tempo para prospectar, está perfeito. 2 vezes, 3 vezes já é demais. 2 vezes já é demais. Então, que não exista ou que não tenha essa possibilidade na tua mente de dizer, ah não tive tempo para prospectar, porque poderíamos dizer que um dia tem 24 horas, mas no total, podemos dizer que tens 15 horas no teu dia e tu só precisas de 20 a 30 minutos. E, sendo que algumas das pessoas que estiverem a ver esse vídeo, algumas das pessoas que fizerem parte da equipe desse DF do Aleph, vão estar a começar nisso de prospecção agora. Então, na primeira semana, ainda pode-se entender se é difícil fazer esse número de 20, 30, 40, 50 prospecções em 30 minutos, em 20 minutos, porque vai ser algo novo. Mas a partir da segunda semana, é a semana onde a pessoa ou você já deveria ou já deve estar acostumado a enviar mensagens, a prospectar, a saber como encontrar os clientes, a saber como fazer follow-up. Então, na segunda semana, numa semana onde deveria te levar tempo demais para prospectar, para fazer follow-up, ou para tu criares desculpa de dizer que, bom, não tenho tempo para enviar mensagem ou para prospectar. Em suma, vamos estar a falar nesse vídeo sobre isso, organização e a rotina. Se tu desapareceres com muita facilidade, as possibilidades de tu venderes, de tu teres as tuas comissões, claramente são baixas ou nulas. Então, é muito diferente tu teres uma meta. Um outro ponto importante, é muito diferente tu teres uma meta de enviar 20 mensagens todos os dias e tu chegares e dizer que, bom, hoje enviei 70 mensagens, hoje enviei 100 mensagens e no dia seguinte simplesmente desapareces. Mil vezes a pessoa que vai estar a prospectar todos os dias 20 pessoas, esse número reduzido, que alguém que vai estar a prospectar em grande quantidade ou volume insano e no dia seguinte desaparecer ou depois desaparecer durante uma semana. De nada adianta, porque tu não vais ter as métricas o suficiente para tu analisares o que é que está a dar certo, porque simplesmente no meio do processo, não digo que desististe, mas no meio do processo tu simplesmente desapareceste para fazer o que te der na telha ou fazer o que te deu na telha. Então, se tu sabes que tu não estará a conseguir enviar 30 mensagens por dia, 40 mensagens por dia e quiseres tentar compensar enviando muitas mensagens só num dia para no dia seguinte sentires talvez a tua leveza de descansar ou dizer que eu já prospectei bastante e hoje não vou prospectar, podes esquecer isso. Se bem que é muito pouco, mas 1000 vezes enviar 5 mensagens todos os dias e tu não faltares num dia do que
ter isso de enviar muitas mensagens num dia, no dia seguinte desaparecer. Outra coisa, nisso aqui, tal como eu já disse, o que sim ou sim é de extrema importância e que tu provavelmente já deste conta é manter a constância. Sem a constância você não consegue ter literalmente nada do que você quiser ou alcançar nenhuma das metas que você tenha. Então, no resumo, isso é um jogo de número. Quanto tu mais prospectares, quanto mais mensagens tu enviares, claramente maior vai ser a possibilidade, a probabilidade de tu realizares alguma venda, marcares uma chamada. Muito melhor tu estares a prospectar muitos números, prospectar todos os dias, e estares a cultivar ou a semear a tua boa sorte para quando aparecer a oportunidade perfeita, encontrar o teu trabalho aí, isso te dá resultados do que tu ficares estagnado, sentado, a esperar que simplesmente alguém caia do céu e diga: quero marcar uma reunião com vocês. Então, confie bastante e acredite e mentalize que isso é um jogo de número, que quanto mais mensagens tu mandares, quanto mais consistência tu tiveres, quanto mais estiveres aí a fazer acontecer, a contactar, a conversar com pessoas, melhor para ti, porque vai estar a aumentar a tua possibilidade de ter sorte. E se não quiseres depender da sorte, procura alguma maneira de investir em anúncios, pagar para os anúncios para poderem aparecer para muita gente. Mas sendo que o teu trabalho é como SDR, então podes esquecer essa possibilidade de investir em anúncios. Então, tenha constância. A segunda coisa, organização visual da rotina que tu vais ter. Tem um CRM, uma folha, um arquivo que eu compartilhei com o Aleph e que o Aleph muito provavelmente vai estar a compartilhar com vocês. Uma folha idêntica uma folha idêntica a essa, onde vocês vão poder anotar o número de reuniões, mensagens que vocês forem mandar, vão poder anotar o perfil das clientes que vocês entrarem em contato, vão poder ver quais são os nichos que vocês vão estar a prospectar, as palavras-chave. Uma folha ou um CRM onde vocês vão ter mais ou menos um contato visual, vão ter uma noção do que é que vocês vão estar a fazer. E nesse CRM que vocês vão estar a utilizar, que o Aleph vai passar para vocês, vocês podem criar uma outra folha ou podem buscar no Google Agenda ou nas vossas anotações, mas provavelmente no CRM vai ter uma outra folha onde vocês podem anotar isso, onde vão estar a colocar o horário que vocês vão estar a prospectar, o horário de fazer follow-up, o horário livre que vocês terão para fazer as reuniões ou o horário livre que o Aleph terá para fazer as reuniões. E para as reuniões, para facilitar muito isso, geralmente o que se usa bastante, ou o que eu principalmente uso para marcar as reuniões, é o Calendly. Acho que você já conhece o Calendly. Em caso que não conhece, vocês podem procurar calendly.com e vai aparecer. Então, seguindo, busca alguma maneira de ter uma rotina, uma agenda, saber bem fixo na tua mente quais são os horários que tu vais estar a trabalhar, a prospectar. E tu poderias escolher um horário, escolher 3 horas por dia para trabalhar, para fazer isso, mas quizá que pela experiência que eu já tenho, não me toma 3 horas, mas seria muito benéfico, ou pode ser muito útil para você escolher ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, dedicar 2 horas, e que essas 2 horas, de 2 horas a uma hora não, 2 horas, no mínimo 2 horas, 2 horas que tu vais estar sempre a dedicar especificamente para o teu trabalho, que seria isso de enviar as novas mensagens, fazer o follow-up, saber quais são as pessoas que responderam, quais não responderam e marcar no vosso CRM quais são as métricas ou os números de pessoas que vocês entraram em contato naquele dia. Isso de tu escolheres e determinares um horário fixo no dia para prospectar, para fazer o follow-up, trabalhar, vai te ajudar a criar um hábito onde você, de maneira automática, vai ser muito mais fácil, vai ter menos resistência ou menos motivos para procrastinar quando chegar o horário de tu fazeres aquele trabalho. Simplesmente porque o teu cérebro já criou as conexões neurais para saber ou ter consciência de que quando chega esse horário a minha mente tem que estar totalmente focada no trabalho, a minha mente já está muito mais propensa a se abrir para entrar no modo foco do trabalho.
Além disso, uma outra coisa muito interessante que pode facilitar e economizar muito tempo na vossa prospecção é uma extensão do Google que eu uso bastante para ter mensagens, atalhos de mensagens já pré-feitas. O nome da extensão é esse que está aqui, WebText Expander. E provavelmente o link vai estar abaixo desse vídeo e se não estiver, podem procurar no Google. Essa extensão o que é? Nessa extensão tu vais escolher um atalho onde os atalhos que eu geralmente uso, não sei se aqui já tem definido nesse navegador. Os atalhos que eu uso, deixa eu ver. Esse não, 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 não. Talvez não tenha atalho definido aqui nesse navegador. Mas geralmente tu vais escolher quais são as três letras que tu queres utilizar para. Olá, tudo bem? Deixa eu criar aqui alguns atalhos. Acho que a câmera desapareceu. Voltando aqui, vou ter que atualizar essa página. Ah, não. Nesse atalho, vocês simplesmente precisam de colocar as três letras que vocês vão definir para escrever ou colar o texto grande que vocês utilizam ou repetem bastante nas vossas prospecções. Se você sabe que envias muito olá, tudo bem, olá, boa noite, ou fazes com muita frequência uma pergunta, para te poupar o trabalho, para te economizar o tempo de ter que escrever sempre a mesma coisa, tu podes utilizar esse atalho para simplesmente colocar umas letras. Como é que não está funcionando? Colocar umas letras e vai aparecer automaticamente o atalho que você criou. Vai aparecer a pergunta. Simples assim. Isso vai te facilitar muito o trabalho de poder enviar mensagens com muita rapidez e te economizar o tempo. Partindo para o próximo ponto, busque ter um checklist das prospecções que você vai estar a fazer. No CRM, também provavelmente terá uma folha dedicada para isso. E se não tiver, pode ser no teu bloco de notas, pode usar bloco de notas e tentar colocar na opção de checklist, onde o que tens que ter nesse teu checklist são as mensagens pendentes que tens que responder, follow-up das pessoas que mostraram interesse no dia anterior, follow-up das pessoas que marcaram chamada, follow-up das pessoas que não responderam, os novos contatos que tens que fazer, as novas mensagens que tens que enviar e marcar todos esses números ou todas essas métricas no CRM que vão estar a enviar para vocês. Algo muito simples. Outra coisa, sobre controlar os leads e controlar as pessoas que vocês vão estar a entrar em contato. Provavelmente você já escutou em algum lugar que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Tu não vais ter como melhorar os teus resultados se tu não tens noção de quantas pessoas respondem para determinada quantidade de mensagens que você envia. Se tu, um exemplo bem claro e bem rápido. Se tu envias 100 mensagens com frequência e sabes que de 100 mensagens que tu envias, tem sempre três pessoas que se interessam no vosso serviço, tu já tens a métrica o suficiente para saber que se eu enviar 2 mensagens, vou ter 6 pessoas a mostrar interesse. Se eu enviar 300 mensagens, vou ter quantas pessoas? Acho que 9 pessoas a mostrar interesse. Então, quanto mais tu metrificas o número que você faz, as coisas que você faz, o follow-up que você faz, fica muito mais fácil de tu teres noção de quais vão ser as variáveis que você pode mudar, ajustar para ter resultados. E se você não estiver a metrificar, claramente tu vais ficar desmotivado por não ter resultados e tu vais estar confuso por não saber qual coisa melhorar, qual coisa mudar para você ter resultado. Então, no CRM que o Aleph vai mandar para vocês ou para você, vai ter sempre, vou tentar para aqui, vai ter quatro opções ou quatro colunas
que vocês podem preencher. A depender de como é que o Aleph editou isso, vocês vão ter o número total de mensagens que vocês enviaram, vão ter o número de follow-up que vocês enviaram, vão ter o número de convites que vocês fizeram e vão ter também o número de reuniões que vocês marcaram. Tendo isso, vocês vão poder metrificar e marcar quais são os números que vocês estão a fazer todos os dias. O número de novas mensagens, o número de follow-up, o número de convites, o número de pessoas que marcaram a chamada. Como não ficar travado na tua rotina, no teu trabalho? A primeira dica, talvez simples para algumas pessoas e para as outras não. Claramente vai ter muita gente que não vai te responder nada. E vai ter pessoas que também, se forem te responder, vão te responder totalmente mal. Então, tenha de antemão a consciência de saber que vai se passar essas coisas de não ter, de ter pessoas que não vão responder e ter pessoas que simplesmente vão te responder muito mal. Então, evite criar desculpas desse tipo de dizer, estou desmotivado, não sei o que dizer, muita gente não está a responder, envio um monte de mensagem, ninguém responde, outras pessoas somente visualizam, outras me bloqueiam. São coisas simples, mas são essas pequenas coisas simples que começam a nos fazer ruído, nos trazer problemas, ou ser como obstáculo para nós mantermos a constância que estivemos a falar no princípio desse vídeo. A dica 2 é: nos dias que você quer fugir e dizer que não tive tempo para prospectar, talvez uma melhor coisa que você pode fazer para te ajudar é, no lugar de tu enviares as mensagens que tu tens que enviar, o número que tens que enviar por dia, 20 mensagens por dia, 5, 10, 30, 100, 1000, busque fazer follow-up das pessoas que tu já enviaste mensagem. Pelo menos dessa maneira você não estará estagnado e não será um dia vazio onde você não fez nada. Então, se sabes que estás sem energia para enviar novas mensagens, busque fazer follow-up. Faça os follow-ups e siga com a tua vida. Mas também não vais fazer follow-up somente de duas, três ou cinco pessoas. A terceira dica é: tenha sempre vários frameworks ou vários modelos de mensagens de prospecção para tu estares a variar e não ficares limitado somente numa maneira de prospectar. E isso tu podes estar a variar. Creio que aqui eu havia colocado por dia, mas tu podes estar a variar os modelos de prospecção que tu vais estar a utilizar de 15 em 15 dias, com base no número de mensagens que tu vais estar a enviar. Vais estar a ver se tu podes mudar para um novo modelo de mensagens ou não. Utilize o Calendly a teu favor e tenha já o link do Calendly preparado para enviar para qualquer pessoa. E para o link do Calendly, tu podes pegar, utilizar a extensão que eu te disse de atalho de texto para te facilitar, copiar e enviar os links. No meu telefone, que estou a utilizar para gravar, eu simplesmente tenho que escrever a palavra não, colocar as letras VP1 e automaticamente aparece o link do Calendly para eu fazer o convite para a pessoa. Quanto mais tu economizares ou reduzires o teu tempo para se comunicar com os clientes, com os leads, melhor. E outra coisa, acho que no treinamento de SDR que o Aleph está a dar para você, provavelmente ele explica isso, mas busque sempre sugerir um horário para o lead que tu estiveres a prospectar, no lugar de perguntar qual horário lhe parece melhor. Ou se não, no lugar de sugerir um horário, sugira dois horários que sejam horários convenientes para você. E outra coisa, isso de tu estares a sugerir o horário para o cliente, para o lead, vai estar a reduzir o tempo dele de estar na indecisão. Porque se tu perguntares quando é que ele tem tempo, com muita facilidade ele vai ter que pensar o que é que vai fazer na semana e criar uma desculpa, ou criar um a fazer, ou criar um compromisso para te dizer que ele simplesmente não pode nesse horário, ou não tem tempo para fazer a chamada, porque tu lhe deste o tempo e o espaço de ter que pensar em coisas que ele tem que fazer durante a semana. Então, busca alguma maneira de direcionar e conduzir o lead, conduzir o cliente a realizar as atividades e ações que você quer que ele faça. Convide e sugira horários para ele marcar chamada.
Outra coisa, para você saber, já estamos a terminar o vídeo, para você saber se estás no caminho certo, no final da semana, busque sempre revisar o número de prospecções que você fez, o número de follow-ups que você fez, o número de reuniões marcadas que você fez, o número de respostas e o número de pessoas interessadas que te responderam, mas não marcaram nenhuma chamada. Poder analisar cada um desses pontos, você vai conseguir ter mais ou menos você vai conseguir ter mais ou menos uma noção de qual coisa você tem que melhorar, qual coisa você tem que analisar. Se tu sabes que muita gente está a responder, mas depois de te responder a primeira vez, não continua a conversa contigo. Então já sabes que tens que mudar a maneira que tu estás a conversar com eles depois deles te responderem. Ou se não, se muitas pessoas mostram interesse e não marcam a chamada, já sabes que o problema está na oferta e tens que mudar alguma coisa na oferta ou na maneira de convidar eles para a chamada. Então, com base nisso, tu vais ter mais ou menos uma noção de quais são as coisas que tu tens que melhorar para ter resultados. Então, para encerrar, tu não vais ter resultados se tu não tiveres constância. E se você não consegue manter a constância de literalmente prospectar durante 100 dias, 100 dias, sem faltar nenhum, tu podes esquecer, ter e ver resultados. Esse aqui é o vídeo, 30 minutos ou 27 minutos. Espero que tu possas tirar proveito desse vídeo. Um beijo, paz e amor. Qualquer coisa, podem tirar dúvida com a Aleph ou comigo no Instagram. E o meu Instagram é Celtoncela IV ou Celtoncela IV. Provavelmente o Aleph também vai colocar o meu Instagram na descrição do vídeo. Tchau.